O argentino Caleri foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira, tudo porque criaram a notícia que o centroavante estaria pagando a quantia milionária para quebrar o contrato que tem com o grupo de investidores que o compraram do Boca Juniors em 2015 por 12 milhões de dólares. Assim que estivesse livre, ele fecharia com São Paulo, mas pessoas próximas a Caleri e também no São Paulo disseram que essa história é falsa, a começar pela possibilidade de o atacante pagar do próprio bolso uma quantia milionária para se ver livre dos empresários que o registraram no Deportivo Maldonado do Uruguai. Depois, porque o São Paulo alega não ter qualquer condições financeiras para contratar Caleri, ainda que ele esteja livre no mercado. Neste caso, o argentino certamente exigiria um valor gigante em luvas para ser compensado pelo custo da rescisão de contrato com Maldonado. O tricolor assegura que não tem mais condições financeiras para investir em reforços. Depois da chegada de Daniel Alves, o lateral anunciado na última quinta-feira tem o maior salário do futebol brasileiro em 2019. Já Caleri tem seu futuro indefinido. O Alavés gostaria de permanecer com o jogador, onde marcou 9 gols em 36 jogos na última temporada. Porém, o clube espanhol não vai pagar 10 milhões de euros para comprá-lo em definitivo. E não tem esta quantia. O maior valor de investimento da história do Alavés foi por 4 milhões de euros. Caleri é muito querido pelo torcedor são paulino, devido à ótima passagem pelo Morumbi em 2016. Na oportunidade, por empréstimo, ele marcou 16 gols em 31 jogos. Apesar de considerar improvável, o São Paulo não descarta totalmente a possibilidade de contratar Juan Fran, mesmo com a chegada de Daniel Alves. Nos últimos dias, o espanhol manteve conversas avançadas com o tricolor paulista, que vê com bons olhos a possibilidade de contar com um jogador deste porte em seu elenco e trata a negociação com o estrangeiro de maneira paralela à do capitão da seleção brasileira. Na visão dos integrantes do departamento de futebol, Juan Fran poderia enriquecer o elenco com uma cultura diferente. Além disso, Daniel Alves não é visto apenas como lateral direito. O astro, que vai vestir a 10, pode ser utilizado em outras posições, como no meio-campo. O São Paulo já estuda a possibilidade de contratar Juan Fran há alguns meses. Em uma das suas viagens para a Europa, Diego Lugano abriu conversas com representantes do lateral espanhol. Inicialmente, o clube achou os valores altos, mas não descartou a possibilidade de trazê-lo. As conversas seguiram. Em maio, o executivo Raí também foi para o velho continente e esteve reunido com pessoas ligadas ao Ala. Recentemente, o estrangeiro retomou a aproximação no Morumbi. O jogador que defendeu o Atlético de Madrid e está livre no mercado não é considerado uma opção tão cara para os padrões do futebol mundial. Aos 34 anos, Juan Fran também interessa ao Chicago Fire dos Estados Unidos e foi alvo de investidas da equipe do Catar. O zagueiro Arboleda não participou do treino do São Paulo na tarde de hoje no CT da Barra Funda. O equatoriano foi liberado para resolver questões pessoais e foi mais um titular que não participou da atividade. Além do defensor, Thiago Volpi segue fazendo trabalhos funcionais de recuperação na parte interna. O goleiro tem um incômodo no adutor, mas voltará aos gramados na próxima segunda-feira. Os atacantes Pablo e Antony seguem no refis em recuperação. O meia Lucas Fernandes se juntou aos atletas na parte interna. O jogador sofreu uma pancada na coxa esquerda durante o jogo treino contra o Nacional e hoje não participou do treino para se recuperar. A primeira parte da atividade foi um trabalho de fortalecimento muscular. Já na segunda, os jogadores participaram de um coletivo. Com a ausência de Arboleda, o volante Hudson foi improvisado na zaga e Pato foi utilizado como meia ao lado de Raniel, Vitor Bueno e Elinho. O São Paulo volta a treinar neste sábado e os jogadores ganharão folga no domingo.